Bom dia a todas. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Amém? Hoje vamos lá para Mateus. Mateus 8. Bem legal. Bem legal essa passagem, bem bacana mesmo. Quando vocês acham aí, eu oro. Amém? Todo mundo está com Bíblia aí? Amém. Soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, precisamos da presença do Teu doce Espírito Santo para ministrar essa palavra. Deus, que a Tua presença seja notória neste lugar esta manhã, Senhor. Que se há algum impedimento aqui neste lugar, nas mentes dessas mulheres, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que a Tua glória, Senhor, se manifeste neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Mateus 8, o leproso. Quando ele desceu do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Esse leproso pediu para que Jesus o curasse. Só que antes, diz assim, ó, que quando Jesus desceu do monte, seguiu uma grande multidão, muita gente. Jesus, quando ele pregava, ele arrastava multidões, ele impactava por onde ele passava. Aí veio um leproso, e o que ele fez primeiro? Adorou. Como que a gente adora a Deus? A Bíblia não fala que Deus procura verdadeiros adoradores? Adorar a Deus. Amar o próximo si mesmo, fazendo Esse é o mandamento. A gente também adora a Deus assim, amando ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas o fato de adorar, eu sempre vejo assim, ó, adorar a Deus é louvar a Deus, louvar é cantar. Não! Adorar a Deus é muito mais do que isso. É ter um pensar renovado, é ter um caminhar renovado, é ter atitudes renovadas que dão honra e glória ao nome de Deus. Olha, hoje eu sou assim porque eu tive uma transformação, porque Deus entrou na minha vida e reverteu a minha história. Mas reverter a nossa história é reverter a nossa mente. Tá? A nossa mente tem que ser transformada. Aquele padrão de gosto, mas eu gostava tanto de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquele outro. Ei, o que você gostava de fazer? Te edificava ou te destruía? Destruía? Então o teu padrão de gostar está errado. Você está gostando do que não presta. E gostar do que não presta para louco. Não é verdade? Então, mas por que nós gostamos muitas vezes daquilo que não prestamos? Tem vários motivos. Motivo cultural, às vezes a cultura do lugar é assim. Os nossos pais eram assim, né? A Sara sempre fala pra mim que ela é assim porque o pai dela é assim. Ela não vai mudar. Ela é assim, mas meu pai era assim, eu também sou assim. Não é assim, tá? Os meus pais eram assim, mas eu agora sou diferente. Eu quero fazer uma nova história. Ou você vai arrastar essa maldição de família ou essa maldição cultural para a tua vida até quando? Porque eu acho que enquanto nós não conhecemos outro caminho, aquele caminho que a gente está andando é o único que a gente tem. Então ele é bonito, lindo, maravilhoso. Não interessa se ele presta ou não. Não é verdade? Mas quando você conhece um outro caminho, quando alguém chega para você e fala assim, para você atravessar o vale, você pode ir por aqui porque aqui não é escuro, por que você vai pelo escuro e pisando no pântano? Não faz sentido. Não faz sentido. Então esse novo caminhar, esse novo andar, esse novo pensar
Tem que abrir nossa mente para o novo. É uma nova opção de vida. O que vocês têm aqui, ou o que as pessoas vão buscar na igreja, ou o que as pessoas vão buscar em Cristo, ou em Deus, ou em religião, ou em qualquer outra coisa que seja ligada ao divino, o que que é? Uma outra opção de vida. Não é isso? Nada mais isso do que o pedido de socorro e o pedido de ajuda. Por aqui está difícil, por aqui eu não estou conseguindo, por aqui está pesado. Este leproso chega para adorar a Deus. E adorar a Deus é se prostrar diante dele, é se colocar na posição de menor. Porque nós somos menores do que Deus, não é verdade? Por isso que eu às vezes fico triste quando vocês não se perdoam entre si. Aqui, entre si, que dirá a família, né? Que já machucou a gente desde pequeno. Porque muita gente da nossa família nos machucou desde pequeno. Então, o que dirá a família? Quando vocês não se perdoam entre si, o que a palavra de Deus diz? O que Jesus, esse grande mestre, nos ensinou na oração dele? Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Eu sei. Tá? O que diz lá? Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Você não está perdoando? Deus, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos. Como é que nós estamos perdoando? Não estamos perdoando? Também não tem perdão. Se ligaram ou não? Pegaram? Amém, amém. Então, não adianta, filhinha, dobrar o joelhinho no chão e falar: Deus, perdoa meus pecados. Deus, eu me arrependo. Só que você olha para a cara da tua irmã que está do lado e não perdoa. É perdoar, Senhor, perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. Se vocês não pegarem isso aí, minhas irmãs, fica difícil a caminhada, tá? Quando você não perdoa, quando você não libera perdão, o teu fardo é pesado. Você caminha com aquilo, você caminha com o sentimento de vingança, você caminha com o sentimento de revolta, você caminha com raiva, você caminha com tristeza, você caminha com angústia, você caminha com depressão, você caminha pesada, não é verdade? Agora, quando você fala assim, ó, eu te perdoo, porque eu quero ser perdoado de tudo na minha vida. Então, eu não sou maior do que Deus. Tanto é que a palavra diz: Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu vou perdoar os dos outros. Então eu não sou maior do que Deus. Eu quero ser perdoada. Eu te perdoo também. Aí é você com Deus. Se você não se arrependeu do que você me fez, é você e Deus. Mas eu te perdoo. Perdoo porque não foi você que fez para mim. Foi o demônio que está em você que fez para mim. É assim que vocês têm que pensar. Tá? Não é que as pessoas tentaram destruir a vida de vocês. É que elas se deixaram ser usadas por demônios que querem atrapalhar o plano de Deus na vida de vocês. Entenderam? Isso é conhecimento de palavra, hein? Tá? Fica ligadinho aí. Vamos lá, vamos para frente. Então ele desce, ele vê Jesus descer do monte com uma grande multidão. Chega, o adora, dizendo assim, ó: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Se quiseres, pode me purificar. O que ele reconhece ali? Que Deus é maior do que ele. Que Jesus, naquele caso ali, era maior do que ele. E é assim que a gente tem que fazer. Reconhecer que nós temos um Deus que é maior do que nós. Reconhecer que Jesus é maior do que nós. Porque senão, não tem por que ter morrido na cruz. Não faz sentido. A história da humanidade, do cristianismo, não faria sentido. Não é verdade? Sim ou não? Tem que ter sentido as coisas, tá? Por isso que fé e razão tem que estar junto. E Jesus fala assim, ó: quero que sejas purificado. Quero que sejas purificado. Mas Jesus dá um recado para ele.
depois disso. Quando a gente fala bem assim, ó, Jesus, Deus, eu não quero mais ser assim. Mas eu não sei ser de outro jeito. Não sei se com vocês foi assim, mas comigo eu não sabia ser de outro jeito. Eu só não queria ser do jeito que eu era mais. Por que eu não queria? Porque eu não achava legal? Não, não é isso. É porque está me dando muito prejuízo. E não é prejuízo financeiro. Prejuízo moral, prejuízo físico, prejuízo familiar, prejuízo nos meus relacionamentos. Era isso que estava me dando. E isso estava me dando tristeza e dor. Então eu falei, eu não quero mais ser desse jeito. Mas eu não sabia ser diferente. Mas Jesus só queria o meu querer. Eu sempre prego isso, né? Que Jesus só quer o teu querer. Ele não quer que você pare de fumar para vir para Ele. Ele quer que você venha para Ele e que Ele te ajude a parar de fumar. Tá? Tem gente querendo ficar muito limpo para entrar na igreja, nunca vai entrar, hein? Tá? Se vocês verem uma igreja perfeita em algum lugar do mundo, não entrem. Porque eu também não vou entrar nela. Porque nós vamos contaminar aquele lugar. Tá? Porque a gente é pecador. Tá? Assim que a gente tem que pensar. Ele diz assim, quero que seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha o que Jesus fala para ele. Olha, não conte isso a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. No Antigo Testamento, quando as coisas aconteciam, milagres e tal, a gente oferecia uma oferta, um sacrifício para Deus no altar. Tem vários sacrifícios. Quando nascia um filho, quando era para ser perdoado de pecado, enfim, curado, se oferecia um sacrifício. Jesus não falou para ele assim, ó, vai lá, fala que eu fiz a obra, que eu fiz, que eu faço e aconteço nessa terra. Primeiro, Jesus já estava sendo perseguido. Esse aqui não foi o primeiro milagre de Jesus? Tantos. Sei lá que número que é esse milagre que Jesus fez. Jesus se poupava, falava, não vai falar lá que fui eu. Mas vai lá e se apresenta ao sacerdote. O sacerdote que estava lá no lugar, vamos colocar que era Caifás, né? Se apresenta lá a Caifás, que era o sacerdote da época, e chega e apresenta o sacrifício. Então o que aquele leproso ia fazer? Ele ia chegar, ele ia entrar no templo e oferecer um sacrifício, dizendo, e o sacerdote não poderia negar, falando assim, ó, lembra que eu era leproso? Ó, não sou mais. Quem te curou? O que Jesus tinha falado para ele? Não conta. Vai lá e só faz isso. Para quem que se oferecia sacrifício antes? Para quem? Para Deus. Muito bem. Para Deus. Então, ele estava seguindo as leis. Jesus falou assim, vai lá, se apresenta ao sacerdote, cumpre a lei de Moisés. Cumpre a lei. Vai lá e apresenta um sacrifício. Jesus, naquele momento, não queria honra e glória para ele. Primeiro, Jesus ainda estava no caminho do projeto da salvação, do sacrifício de si mesmo. Jesus não queria honra e glória para ele naquele momento. O que Jesus queria? O reconhecimento da glória de Deus. Porque tudo que Jesus fazia enquanto homem, embora 100% Deus e 100% homem, ele fazia no poder de Deus. Assim como nós fazemos aqui. Nós, a gente não impõe mãos, a gente não expulsa demônios, a gente não cura pessoas no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Então, Jesus fazia tudo aquilo no poder do Espírito Santo, porque o nome dele só foi dado poder depois que ele o quê? Ressuscitou. Quando ele desce, quando ele vence a morte, aí sim, ele volta e diz assim, foi-me dado todo o poder sobre os céus e a terra. Lembram que eu preguei isso naquela série de estudo dos bastidores da morte de Jesus? Então, Jesus mostra a grande humildade dele.
Porque ele poderia ter falado assim, vai lá, fala que fui eu que te curei. Jesus, o Filho de Deus. Não podia? Não. Jesus está sobre a lei. Jesus está obediente. Jesus está obedecendo. Por isso que eu digo para vocês, não existe caminho de santidade sem obediência. Não existe caminho de bênção sem obediência e perseverança. Porque você perseverar na obediência é difícil. E perseverança é isso. Mesmo que tudo caia ao meu redor, mesmo que tudo aconteça de ruim, eu escolho te seguir. Eu escolho ser obediente. Eu escolho não violar, que é o meu caso, a minha abstinência. Eu não violo. Pode ser o meu pior dia. Eu seguro. Nós conversávamos sobre isso ontem, né? Então, eu e a Juscelia. Não, eu escolho ficar obediente. Isso é perseverança. Isso é treino. Treino de cristão. Tá? Você está treinando para pegar a tua bênção? Então vai treinando, minha irmã. Porque os teus braços espirituais têm que estar bem forte, porque a bênção é grande. Tá? E se você não tiver treino, você não fortalece o músculo da fé. Tá? Você não fortalece. E fé é isso, é perseverar. Não, eu acredito, eu vou ficar aqui, eu não vou. Não, eu não vou. Lá eu já dei errado. Lá eu já sei qual é o caminho final. Qual é o caminho final? Dor, tristeza, morte, cadeia, clínica. Não é isso? Tá? Nesse contexto que a gente está aqui? Então, eu já conheço o final dessa história. Eu não volto para o final da fila, minha irmã. Então eu faço treino. Treino de cristão é isso, é perseverar, é continuar. Cadê minha bênção, Senhor? Lembra-te das promessas que o Senhor me fez, que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Não é isso? Vocês não querem a família de vocês salva? Sim ou não? Então, ele diz assim, ó, vai lá, obedece a lei de Moisés. Hoje nós estamos no tempo da graça. Mas nós temos que ser obedientes a Deus. Obediente aos seus mandamentos. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você está amando o teu próximo como a ti mesmo? Quem que é o teu próximo? E o teu inimigo? Ele é o teu próximo. Amar os de perto é muito simples. Jesus falou, eu quero que você ame os teus inimigos. Quero que você ore por eles. Porque eu tenho que alcançar com o meu amor. Esse é o propósito. Eu tenho que alcançar com o meu amor. Tá bom? Orem pelos seus inimigos. Orem por eles. Deus, alcança com o teu amor. Pai, fecha a boca do leão. Me esconde debaixo das tuas asas. Pai, eu libero perdão para essa pessoa. Me ajuda a amá-la. Pedir para que Deus perdoe eles também. Exatamente, Deus, perdoa eles. Olha o exemplo de Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que tem que ser seguido. Por isso que tem que dobrar o joelho e pedir para Deus. Porque humanamente mesmo, às vezes é muito difícil, Juscelia. É muito difícil, eu concordo com você. É muito difícil perdoar os nossos inimigos. É muito difícil, sabe? Mas a gente tem que pedir para Deus esta força. Porque depois que arranca aquela raiz de amargura, de ódio e de sede de justiça que a gente tem, tá? As coisas ficam mais fáceis, tá? Ficam mais fáceis, porque você vê a justiça de Deus, Deus fala assim, Deus, eu perdoo porque eu sei que está na tua mão. Deus, eu quero que o Senhor abençoe, porque a justiça de Deus, ai, dói bastante, tá? Eu já vi a justiça de Deus em pessoas que me fizeram mal e que eu orei e falei assim, Deus, chega, tá demais ali. Nem meu coração aguentou ver a pessoa sofrer tanto. Porque, na verdade, estava acontecendo tanta maldade com ela
que eu falei, nossa, meu Deus, eu também não desejava tudo isso, sabe o que é? Então, deixa na mão de Deus. Eu aprendi, foi difícil, por isso que eu sei que é difícil o que você está falando, foi difícil, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Eu tive uma tentativa de homicídio e de estupro. Eu apanhei tanto deste homem que eu tive paralisia da face. Eu fiquei com a boca toda torta, eu não mexia mais esse lado da face. E para eu perdoar esse cara? Difícil, né, gente? Difícil, né? Mas eu coloquei ele nas mãos do meu Deus. Falei, Deus, eu sei que o Senhor é maior do que tudo. E eu vou colocar nas tuas mãos. E eu não era convertida, tá? Eu não era convertida, eu era do mundo e eu me converti. Na verdade, meu primeiro encontro com Deus foi nesse dia, porque nesse dia eu clamei o nome de Jesus. Eu falava, Jesus Cristo, me socorre. E ficou um clarão no lugar que eu estava e esse cara simplesmente me largou e saiu andando. E eu saí andando tudo ensanguentada, consegui chegar num posto de gasolina e daí chamar os meus pais, a polícia e tal, tudo. Me socorreram ali. Estava tudo arrebentada. Aí, olha só, eu fiquei impactada com aquele clarão e com aquela atitude daquele homem de repente, assim, ó, de me largar. Eu sei que foi Jesus que estava ali, que era Deus que me socorreu naquele momento. Uma mulher gritou lá em cima num prédio. E eu fui para a igreja, estava impactada. Só que quando eu cheguei numa igreja muito chique, que tinha perto da minha casa, que era de um primo meu. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com aquele rosto todo arrebentado, eu não era para aquela igreja. E aí eu me revoltei com a maneira que eu fui tratada e eu virei as costas para Deus, em vez de eu ter virado as costas só para o homem, porque quem me maltratou ali foi o homem. Quem me recebeu mal foi o pastor e a pastora daquela igreja. Porque eles não queriam uma pessoa assim lá. Mas Deus me queria, tanto é que Ele me salvou naquele momento. Só que eu era tão infantil espiritualmente, eu era uma criança espiritual, eu não conseguia entender isso. Daí eu falei, viu como é que é o povo de Deus? Viu como é que é essa crentalhada? Eu peguei e virei as costas para Deus. Aí eu fiquei no mundo penando mais um pouco para poder voltar. Amém? Obediência. Humildade, a humildade de Deus. Deus não quis a glória para Ele. Eu vejo gente fazendo milagre e se enchendo de razão. Eu vejo pastor pregando, operando maravilhas porque Deus usa aquelas pessoas, mas depois ele se enchendo de razão. E não é. A honra e a glória é para Deus. Por isso que o próprio Jesus fala assim, ó, vai e não fala nada. Vai, apresenta teu sacerdote, entra no templo e faz o sacrifício, oferece o sacrifício para Deus, para o meu pai. Ele sabia de onde vinha a força dele. Amém? Amém? Então tá, vamos orar, galera. Poderoso eterno Deus, Pai de amor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes, Senhor. A sermos humildes de coração, Pai. Sabemos que a santidade vem depois da obediência, Senhor. E na perseverança, nós então estamos no encontro com a bênção, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ser perseverantes, obedientes, Senhor. Mais um dia da nossa vida, Senhor. Que o Teu propósito se cumpra. Que a gente venha firmar os nossos pés na rocha. Que eles não vacilem, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que continuem nos Teus caminhos, Pai. Pai, nos protege, nos dá um grande dia, um dia de vitória. Acalma, Senhor, aquelas que estão ansiosas hoje. Estamos nas vésperas da Páscoa, Senhor. Venha acalmando o Teu rebanho, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha confortando esses corações, Pai. Tranquiliza essas meninas. Pai, dá a elas a paz que transcende todo entendimento que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém.